Capítulo 764, Bracelets de Jade Ancestral. Tradução, do Coran Revisão, CYS. Assim que Li Yifeng viu Jukun grudar nele como um doce derretido, ele pensou pouco sobre isso. Fazer compras aqui dependia da sua própria capacidade de começar. Ousar comprar ou não, ousar igualar ou não o preço, tudo dependeria dos olhos e da coragem. Quando Li Yifeng ficou obcecado pela primeira vez com esculturas de Jade Miulin, ele comprou coisas falsas e falsificadas. No mundo das esculturas de Jade Miulin, imitações e falsificações eram duas coisas diferentes. Uma imitação era algo novo, disfarçado de algo antigo, feito com Jade Miulin. Quanto às falsificações, elas não eram feitas de Jade Miulin, mas de pedras de essência espiritual com atributo madeira. Um artista marcial do atributo madeira no reino núcleo rotativo ou até mesmo nas etapas da destruição da vida usaria sua energia interior para transformar a pedra da essência espiritual e então integrar uma pequena quantidade de pó de Jade Miulin. A escultura falsificada de Jade Miulin, formada por um especialista, era difícil de distinguir do produto real. Muito menos um novato que estava apenas começando, mesmo os mestres que estavam no negócio há anos seriam facilmente enganados se estivessem desatentos por apenas um segundo. Nas tradições do Salão de Jade do Dragão Branco, imitações disfarçadas de tesouros antigos faziam parte do negócio. No entanto, a venda de produtos falsificados como a coisa real era uma questão de arruinar sua reputação e eles teriam que pagar ao cliente 10 vezes o preço em compensação. Isso porque o que eles venderão não seria Jade. Se eles vendessem produtos falsificados, eles não poderiam ser chamados de Salão de Jade do Dragão Branco. Li Yifeng pagou uma grande quantia de dinheiro para tocar no limiar da identificação do Jade Miulin. Desde o começo, quando tudo o que ele teve foram perdas, até o presente, onde foram pequenas perdas, para o futuro, onde ele faria pequenos lucros e então, além disso, para grandes lucros, era isso que ele planejava. Claro, Li Yifeng jogava este jogo não por dinheiro, mas porque ele estava puramente interessado nele. Não era diferente de um mortal que amava ouro e pedras preciosas. Dentro dos 4 reinos da Vinos, havia muitos artistas marciais que amavam o Jade Miulin. Em particular, artistas marciais do sexo feminino. Se elas tivessem um conjunto de joias de Jade Miulin real, então não só poderiam ajudar elas a nutrir sua alma, mas elas também poderiam iluminar sua própria beleza e encantos. O Jade Miulin era um bem de luxo de alta classe, desejado por todas as filhas nobres de qualquer reino divino. Todos vocês devem estar com sede depois de procurar por tanto tempo. Primeiro, vamos beber um pouco de chá. O homem com cicatriz bateu palmas. De repente, 2 moças esbeltas e lindas saíram rebolando, com os corpos cobertos apenas com uma fina camada de tecido, enquanto carregavam um conjunto de biulas, xícaras e fogões para chá. As 2 garotas colocaram o jogo de chá e, em seguida, olharam graciosamente para Li Yifeng e Jukun. Por baixo daquele leve véu que cobria seus corpos, podia-se distinguir claramente 2 manchas vermelhas escuras no peito. Jukun riu alto e tateou o peito das 2 meninas. Quanto a Li Yifeng, sob o olhar de desprezo de Qin'er, ele conseguiu se manter bem educado e comportado. Vadias. Qin'er cuspiu em irritação quando as 2 meninas se afastaram. As 2 jovens eram artistas marciais para começar e sua audição era muito intensa. Embora elas tenham ouvido as palavras de Qin'er, elas não se importaram com isso. Em vez disso, elas riram e olharam para Qin'er, uma exalando uma grande provocação dissimulada nublando seus rostos. Este era o estilo e a índole do deserto. Os homens eram rudes e as meninas eram abertamente sexuais.
Até mesmo a dieta era muito diferente. Por exemplo, esse pote de chá. Embora fosse chamado de chá, a verdade era que parecia mais uma sopa. Havia manteiga e carne de animal viciosa picada, assim como vários temperos. Lin Ming tomou um gole e quase vomitou, o cheiro da carne era insuportável. A outrora delicada fragrância do chá foi completamente dominada e misturada com a carne, impossibilitando aparecer o seu sabor. Lin Ming não aguentou dar um segundo gole. Verdadeiramente, isso foi muito difícil. Li Yifeng olhou diretamente para ele e riu. Ele estava obviamente ciente do sabor deste chá e não fez um único movimento em direção a ele. Quanto a Zhu Kun, ele bebeu o chá com grande prazer. Lin Ming ficou sem palavras, esse sujeito realmente tinha gostos peculiares. Bem, vamos começar então. Quando o colega cara cortada viu Zhu Kun beber sua xícara de chá, ele bateu palmas mais uma vez. As duas lindas garçonetes retornaram, fazendo com que Kinher adotasse uma expressão feroz. As duas garotas seguravam uma bandeja com as mãos que estava coberta com seda vermelha. A primeira bandeja foi revelada, mostrando um cachimbo verde. Havia artistas marciais que gostavam de fumar, embora o que eles fumavam não fosse o tabaco comum, mas sim uma variedade de plantas espirituais desfiadas com as características do tabaco. Havia algumas misturas de alta qualidade que custavam 1 ou 2 pedras de essência espiritual para cada uso. Fumar tal tabaco espiritual desfiado exigia naturalmente um bom cachimbo. Um cachimbo de jade Miulin era originalmente preenchido com energia própria do atributo madeira. Poderia-se fundir ao tabaco especial, tornando-o ainda mais perfumado e até mesmo proporcionando o efeito de nutrir a alma. Este é um cachimbo de jade Miulin feito há 5.000 anos. O artesanato é excelente e o preço é de 1.300 pedras de essência espiritual. Eu não falarei mais sobre isso. Convidados, por favor, deem uma olhada por vocês mesmos. O sujeito com cicatriz segurou o cachimbo de jade Miulin, mostrando-o. Lin Ming olhou para ele. A primeira coisa que ele investigou não foi o ano em que o cachimbo foi esculpido, mas sim o material do qual foi feito. Pela textura do jade Miulin e as flutuações da energia do atributo madeira, ele lentamente discerniu tudo isso e muito mais. Jade Miulin com 13 a 14 mil anos de 9º grau, a qualidade também não é ruim. O jade Miulin tinha medições diferentes para o seu valor. Um deles era a idade. Quanto mais tempo o jade Miulin existia, mais valioso se tornava. Jade Miulin também tinha um grau, um alto grau era ainda mais importante que a idade do jade Miulin. Por exemplo, o jade Miulin formado por uma flor do coração de demônio enterrada seria vários graus abaixo do que o espírito de jade Miulin formado a partir de uma raiz do nirvana do dragão de 10.000 anos. Mas, o jade Miulin formado a partir de uma raiz do nirvana do dragão de 10.000 anos seria vários graus mais baixos do que um jade Miulin formado a partir de um grandioso fruto divino dourado. O grau da planta espiritual que foi a origem do jade Miulin era o fator mais importante em sua qualidade. Depois de olhar para a qualidade do jade Miulin, Lin Ming começou a julgar o ano em que o cachimbo foi esculpido. O brilho era um pouco fraco e havia algumas faíscas de cor, como pedaços de fluorita foram misturados. Esse era um brilho especial formado a partir de impurezas do metal que estava na superfície do jade Miulin ao longo de vários milhares de anos. Com base apenas nisso, bem como a energia pura do jade Miulin, Lin Ming determinou que este cachimbo deveria ter em torno de 4 a 5 mil anos de idade. Parecia que esse sujeito com cicatriz não estava mentindo afinal. Depois de 1/4 de hora, Li Yifeng e Zhu Kun pararam a avaliação. Eu quero esse cachimbo, disse Zhu Kun.
Li Yifeng hesitou por um momento, sem falar. Se ele falasse, o preço aumentaria. Embora ele tivesse entre 70% a 80% de certeza de que esse cachimbo era real, se ele o colocasse em uma casa de leilões, o máximo que ele poderia receber era por volta de 1.700 a 1.800 pedras de essência espiritual. Depois de deduzir as taxas do leilão, ele teria menos de 1.500 pedras espirituais restantes. Por apenas 300 pedras da essência espiritual, ele também teria que correr um risco significativo. Realmente não havia muito valor em fazer isso, especialmente porque ele não fumava, logo ele não tinha interesse no cachimbo propriamente dito. O sujeito com cicatriz olhou para Li Yifeng com esperança em seus olhos. Como ele viu que Li Yifeng não tinha intenção de dar um lance, ele ficou inevitavelmente desapontado. Ainda assim, ele comprou esse cachimbo para 800 pedras de essência espiritual. Ganhar 60% de lucro em uma única troca era muito bom. No salão de Jade do Dragão Branco, todas as transações eram concluídas no local e na hora. Jukun imediatamente lançou 1.300 pedras de essência espiritual e comprou o cachimbo. O primeiro item foi apenas um aperitivo. Este segundo item é o negócio real. Eu garanto que vocês dois vão adorar. O sujeito com cicatriz disse com satisfação. Então, ele puxou a capa de seda da bandeja da outra jovem, revelando um par de bracelets de jade vermelho carmesim. Isso é. Os olhos de Li Yifeng se iluminarão. Jade Miulin sangrento? Jukun também ficou encantado. O Jade Miulin sangrento era uma forma extremamente rara de Jade Miulin. Muitas vezes, um material celestial superior teria uma besta viciosa ou uma besta santa protegendo-o. Estas bestas seriam atraídas pela energia de origem rica liberada pela planta espiritual e permaneceriam ao seu lado, protegendo-a até que amadurecesse e estivesse no ponto em que ela pudesse comê-la. Mas às vezes aconteciam acidentes. Por exemplo, se a energia de origem da planta espiritual fosse muito forte, então, depois que a besta viciosa que a protegia a engolisse, eles não seriam capazes de suportar a onda de energia de origem. Seus meridianos rasgariam e seus órgãos cozinhariam até que finalmente explodissem em uma morte sangrenta. Depois, esta besta viciosa acabaria enterrada no subsolo junto com a planta espiritual. De um modo geral, esse tipo de besta viciosa normalmente estava em um nível muito alto. A energia e a essência do sangue da besta viciosa escoariam lenta e sutilmente para o Jade Miulin, formando assim um raro Jade Miulin sangrento. Este tipo peculiar de Jade Miulin era 10 vezes ou mesmo 20 vezes mais valioso do que um Jade Miulin comum. Se este par de bracelets de jade fosse realmente feito de Jade Miulin sangrento e também tivesse uma história de vários milhares de anos atrás, o preço seria inestimável. Li Yifeng e Jukun pegaram um bracelete cada um e rapidamente identificaram suas características. Ambos estavam completamente absorvidos em sua tarefa. Para um colecionador de Jade Miulin, quanto mais raro fosse um item, mais rápido seria o interesse por ele. Até mesmo Kinner, que não se importava muito mais com o Jade Miulin, estava totalmente interessada por esses dois bracelets de Jade Miulin sangrento. Lin Ming assistiu silenciosamente do lado, permitindo que sua percepção tocasse os bracelets por um longo tempo. Havia uma linda cor avermelhada, cheia de energia e a qualidade do próprio jade era extremamente alta. De todos os aspectos, parecia ser um Jade Miulin sangrento. No entanto, Lin Ming sentiu uma leve energia mortal vindo do jade. Energia mortal. Embora o Jade Miulin sangrento tenha se formado a partir de coisas mortas, depois de dezenas de milhares de anos a energia mortal já deveria ter desaparecido até este momento. A menos que
Lin Ming pensou por um momento e depois disse a Li Yifeng, deixe-me dar uma olhada. Normalmente falando, a fim de avaliar completamente alguma coisa, era preciso usar todos os sentidos. Eles tinham que olhar, sentir, tocar, perguntar, ouvir e cheirar. Olhar era usar os olhos, sentir era usar a percepção de alguém, tocar era tocar com as mãos, pedir era determinar se o que o dono dizia era verdade ou não, ouvir era ouvir os sons que fazia e cheirar era sentir o aroma fraco que ela emitia. O verdadeiro Jade Miulin tinha um cheiro de madeira extremamente fraco. Um grande mestre poderia até usar esse tipo de fragrância para aproximar a idade. Era impossível para Lin Ming identificar se esse bracelete de jade era verdadeiro ou falso apenas olhando e sentindo. Li Yifeng passou cuidadosamente o bracelete de jade Miulin sangrento para Lin Ming. Na verdade, ter um tempo valioso de devaneio interrompido por alguém não era nada agradável. No entanto, Li Yifeng não comentou sobre isso. Como era Lin Ming, tudo bem, mesmo que ele soubesse que Lin Ming não sabia nada sobre esculturas de Jade Miulin e só queria participar da diversão. Lin Ming tocou o bracelete de Jade Miulin sangrento e cheirou-o. Ele já fez um julgamento aproximado. O bracelete de Jade não era liso. Havia uma textura arenosa extremamente delicada, tudo isso estava de acordo com o verdadeiro Jade Miulin sangrento. No entanto, quando cheirou, sentiu uma fragrância incomparavelmente fraca de sangue. Este cheiro quase imperceptível foi ocultado pelo fabricante usando um método engenhoso. Se alguém não estivesse preparado com antecedência, seria impossível discernir. Isso não era Jade Miulin sangrento, mas Jade Miulin cadavérico. O chamado Jade Miulin cadavérico era quando o Jade Miulin era usado como um objeto fúnebre e selado na boca ou no estômago de um artista marcial recém-enterrado. Depois de mais de 10.000 anos, o sangue do artista marcial se impregnaria no Jade Miulin, formando o Jade Miulin cadavérico. Havia apenas pequenas diferenças entre o Jade Miulin cadavérico e Jade Miulin sangrento. Além disso, uma vez processado e transformado pelos esforços em conjunto de um artista marcial habilidoso em técnicas necromantes e um artista marcial de atributos madeira, o produto final era quase indistinguível do verdadeiro Jade Miulin sangrento. Esse tipo de método era extremamente raro. Como o Jade Miulin cadavérico em si já era raro, muitos grandes mestres de avaliação que não estavam preparados e também seriam enganados por ele. Depois de mais 2 horas de avaliação, Li Yifeng devolveu o bracelete de jade. Seus olhos brilharam de excitação. Ele tinha 90% de certeza que este Jade Miulin sangrento era o verdadeiro negócio. Ao lado dele, Jukun também havia terminado sua própria avaliação, seus olhos reluzindo com um brilho avarento. Embora sua expressão fosse um pouco vaga, seus movimentos pareciam como se ele estava relutantemente devolvendo o bracelete de jade. Parecia que ele estava especialmente tentado pelo bracelete de jade.